Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Campina Grande completa 159 anos e o governo da Paraíba vem transformando vidas por toda a cidade. Há tempos. São obras marcantes, como o Eixo das Nações, as reformas e novos equipamentos no trauma, o Hospital de Clínicas e o Centro de Atendimento ao Autista. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha filha. Teve o Restaurante Popular, Escritório de Representação e o Centro Integrado de Comando e Controle, que tem convênios assinados para garantir o atendimento em hospitais e entidades filantrópicas. As obras do Arco Metropolitano Leste vão melhorar muito a mobilidade e o novo Centro de Convenções será um orgulho para Campina. E o governo anuncia agora novas escolas, a Delegacia do Meio Ambiente e da Mulher, a reforma do Amigão e a nova estrada ligando Ligeiro a Galante. É trabalho muito, por Campina Grande, sempre. Governo da Paraíba. A vizinha tá pegando energia aqui de casa. A que nunca devolveu os potes da senhora? A pessoa que rouba pote pra ela roubar energia daqui pra ali é um pulo. Descomplicador. Gato de luz é um perigo. Pode causar acidente, falta de luz. E é crime, né? Todo mundo paga o pato. Ou melhor, o gato. Vou mandar um zap pra Energisa. E se a bruxa descobrir? Descobre não, que é tudo anônimo. Aliás, e essa identidade da senhora aqui falando que a senhora nasceu em 78? Opa. Isso aqui é gato também, mãe. Energisa, ligada na sua energia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Olá, muito boa noite. Eu sou o Martins. E a partir de agora, o Farol Político já está no ar nesta noite de quarta-feira. Logo no início do programa, eu agradeço pelo carinho da sua audiência e te convido a interagir junto comigo. Eu estou ao vivo através da TV a cabo para você nos acompanhar nesses canais de TV por assinatura que aparecem na parte de baixo da sua tela, aqui na Grande Patos, parte da Paraíba e também do Nordeste. Além disso, estamos ao vivo pelas redes sociais, na página do Facebook da TV Sol e lá no canal do YouTube também desta emissora. Tem o nosso perfil no Instagram e no TikTok que você pode seguir usando o @TVSolPatos. Estamos ainda sendo retransmitido pelo portal tvsol.com e pelo aplicativo desta emissora que você pode baixar aí no seu aparelho móvel. Vamos lá, o nosso programa de hoje tem uma temática específica, é uma edição especial. Vamos tratar aqui sobre o conflito que está acontecendo em Israel, entender por que tudo isso está acontecendo e o principal de tudo. Vou fazer aqui uma pergunta, mas lá no final para os nossos convidados, difícil até de ser respondido. Quem é o vilão e quem é o mocinho dessa história? Se é que tem, você vai saber junto comigo dentro de instantes. Mas antes de começar esse nosso bate-papo de forma definitiva, deixa eu apresentar os meus convidados de hoje. Eu estou recebendo aqui
Ele que já é velho conhecido do nosso público, Herbert Henrique, internacionalista, que sempre participa do nosso Sol News, já participou do Farol Político, enfim, já é uma figura da casa. Boa noite, Herbert, obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite. Boa noite, Jefferson, boa noite, Rafael, boa noite a todos. É mais um prazer estar aqui mais uma vez falando de política internacional e agora trazendo esse contexto que infelizmente não é muito agradável para todos, não só para nós brasileiros, mas para todos o povo israelita, judeu, palestino. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse conflito, a geopolítica, a política, a história e tudo mais para que o povo que está em casa possa entender melhor o que gera a questão por trás desse conflito também. E primeira vez de forma presencial no Farol Político, né? Participou em outro momento, só que foi remoto, não é isso? Exatamente, foi de forma remota, falando questão de inflação, economia e tudo mais, Verdade. E agora trazendo a parte geopolítica. Muito bem, e agora vamos conhecer também, já esteve no nosso programa de forma remota, em um programa especial sobre a cobertura das eleições, né? Inclusive estávamos falando sobre ela aqui. Estou falando do jornalista especialista em ciência política, Rafael Pinheiro, meu contemporâneo de faculdade. Me senti até um velho usando esse termo, contemporâneo. Boa noite, Rafael. Obrigado também por estar presente. Boa noite, Patos. Primeiramente, boa noite, Patos. Boa noite, Nordeste. Boa noite, Paraíba. Fui convidado aqui para trazer um pouco das informações, trazer os detalhes em sua totalidade sobre os recortes históricos, os recortes políticos, para a gente entender aonde surgiu todo esse conflito até chegar hoje ao momento atual que a gente vive no mundo inteiro, que acaba que por vivermos uma situação de globalização, se respinga nas demais regiões, todo mundo sofre e todo mundo é atingido pela essa política de globalização. E estou aqui também com o meu amigo Herbert e meu colega e amigo Jefferson, para a gente trazer e construir esse debate, né? Essas informações levar até vocês. Muito bem, deixa eu começar aqui com o Herbert, para a gente entender primeiro como essa situação chegou até aqui. A história é longa e aí Herbert vai explicar para a gente com uma riqueza de detalhes. Inclusive, em outros momentos já conversamos, né, Herbert, sobre essa questão. Por quê? Nesse momento, se há um conflito, há ataques, um atacando o outro, um respondendo o outro, várias vítimas, mas essa história, na verdade, ela não começa aqui, ela não começou sábado, não é isso? Isso. Na verdade, nenhum conflito armado, nenhuma guerra, nada disso se começa por acaso. Eu estou aqui, vou atacar ali outra nação vizinha e... Tô sem fazer nada, tô ali com uma armazinha ali de estoque, umas balinhas, canhão, né? E pronto. Na verdade, isso aí já perpacta muitos anos, já se passa muitos anos que vem dessa guerra. Isso aí a gente pode trazer desde o século XIX, onde os judeus não tinham um lugar, não tinham, pode-se dizer assim, um estado, um território para si mesmo, e eles eram muito perseguidos. Você pode trazer ali o tempo do Holocausto, Hitler, tem a perseguição com os judeus, eles não tinham um território fixo. E eles queriam um território para eles, um Estado independente. E foi daí, naquele tempo, a região ali de Israel era controlada pelo Império Otomano, mas ali em Israel viviam os palestinos. Porém, todo aquele controle era do Império Otomano, aquele grande império que era a região da Turquia até essa região de Israel mesmo. Pós Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano acabou perdendo a guerra, fazia parte ali dos seus aliados naquela guerra, acabaram perdendo a guerra, e aquele território onde hoje é Israel ficou no controle do Reino Unido. Ficou no controle do Reino Unido e foi ali que começou aquela região. Grã-Bretanha. Exatamente. Os judeus não tinham um território, como eu falei, e eles determinavam vários territórios que poderiam fazer seu estado, como por exemplo a região da Uganda, a região da Argentina, até a Sibéria mesmo, a região ali da fronteira com a China. E por que eles escolheram aquele lugar? Escolheram entre aspas, né? Por conta da sua questão de religião. Então, aquela questão de Jerusalém, toda aquela terra ali, fazia muito apoio para eles. Então, o que eles queriam aquele território também. Mas aquele território já fazia parte do povo palestino, já vivia por lá. Então, o que é que acontece? A ONU fez uma partilha, pode-se dizer assim, uma partilha, onde dividiu aquele território tanto para o povo judeu
tanto para o povo palestino. Os judeus aceitaram, obviamente, mas o povo palestino, os árabes, não aceitaram aquele acordo, porque o pessoal ali ia ficar com aquela parte da Cisjordânia, Israel ia ficar com uma parte, e aquela parte de Gaza também ia ficar com o povo palestino. Eles não aceitaram. E daí pode-se dizer que começou aquele conflito ali. Ficaram aquele embate entre os dois, de quem ia ficar com aquela região ou não. E no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel declara independência, declara Estado ali. Pós dia 14 de maio, no dia 15 de maio, todos os estados árabes ao redor de Israel atacaram e declararam guerra a Israel por conta dessa questão de declarar Estado, como por exemplo Síria, Egito, Jordânia, toda essa região declarou guerra e invadiram Israel, um dia após declarar Estado, no dia 14 de maio de 1948. Israel acabou vencendo essa guerra, ficou com a região da Jordânia, a Cisjordânia e a região de Gaza, e logo após ficou essa questão desse território e tudo mais. O Reino Unido já tinha saído desse território, e foi daí, em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias, que realmente durou 6 dias. Foi aí onde iniciou outro conflito. O Egito acabou atacando também Israel, então não é só a Palestina que não queria Israel naquele território. O Egito, Síria, todos esses países ao redor, os países árabes, não queriam Israel, os judeus, ali. E teve a Guerra dos 6 Dias. Israel acabou ficando com a parte da Península de Sinai, que era do Egito, uma parte da Jordânia e toda essa questão que logo após, e isso anos mais para frente, Israel e Egito assinam um acordo de paz. Foi o primeiro país árabe a assinar um acordo de paz com Israel. E acabou devolvendo a região da Península de Sinai para o Egito. Logo após, o segundo país a assinar um acordo de paz foi a Jordânia, e ficou aquela questão de Israel, pode-se dizer assim, meio que dividido. Cisjordânia, uma parte de Jerusalém dividida entre Jordânia e Israel, e a parte de Gaza inicialmente tinha ficado com o Egito. Por isso que o único lugar que a faixa de Gaza tem liberdade para sair, tem liberdade para... porque ele depende muito de questões internacionais, de países internacionais forneçam alimentos, forneçam tudo isso. Então a única região que eles têm por onde sair é pelo Egito. Por isso que teve até o contexto hoje que Egito falou, ontem, que o Egito falou que queria mandar suprimentos para para Gaza, e Israel disse que se o Egito mandasse ia acabar bombardeando todos os caminhões, todo o fornecimento que chegasse a Gaza. Então essa questão ficou bem dividida. E aí é que nascem todas as revoltas contra Israel. É aí que nascem os palestinos, a OLP, né, contra Israel. Que um dos seus objetivos realmente é acabar com Israel. Está lá, eles falam que um dos seus objetivos é acabar com Israel. Então por isso que tem muitos países árabes ao redor de Israel ali que apoiam esses ataques do Hamas, né? Como por exemplo o Irã, o Iraque. Esses países apoiam esse ataque. Muito bem, depois dessa aula aí de história, de geopolítica, de Herbert, Rafael, eu quero te ouvir porque tem a questão religiosa aí. Na minha opinião, deixa eu começar logo tendo opinião, todo esse conflito tem muito a ver com uma disputa de território. Para mim é basicamente isso. Mas o porquê deste território ser o disputado também passa por essa questão religiosa, né? Nesse contexto religioso. O que é que a religião implica nesse conflito? Por que a religião está entrelaçada em toda essa situação que Herbert também relatou? Se formos remontar a história, podemos vir um pouco antes, né? Quando se trata da história de Abraão, foi o início, o prelúdio de tudo, onde Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Então, eles já eram de idade, já eram velhos, e por conta disso, Deus prometeu que ia dar um filho para Abraão e Sara. Mas eles não esperaram nesse tempo, e a própria esposa, Sara, sugeriu para Abraão ter um filho com a escrava Agar. Com isso, Abraão teve um filho com a escrava Agar, dando-lhe o nome de Ismael. Depois de um certo tempo, Deus cumpriu com a promessa dele, Sara ficou grávida de Abraão e veio Isaac.
que foi o filho da promessa, a qual Deus prometeu que daria para os dois. Com o passar de tudo isso... Inclusive, só frisando, essa história é narrada na própria Bíblia, né? Narrada na própria Bíblia. Sara acabou não se agradando a escrava a viver com o filho dela naquele mesmo território, naquela mesma tribo, então ela acabou expulsando os dois dali. Com isso, ao eles se retirarem daquela terra, a partir dali Deus também falou com eles, que ele seria também o Ismael, provedor, e descenderia uma grande nação, assim também como seu irmão Isaac, o filho da promessa. Então, a partir de uma estrutura familiar, daí a gente toma o partido de o filho da promessa começou a descender os povos judeus e o filho da escrava foi que descendeu os árabes. Então, a partir daí surge toda essa descendência, a qual, com o passar do tempo, começaram a existir as tribos, algumas tribos se fortaleceram junto com outras romperam relações, formaram tribos mais isoladas, aí foram para determinadas regiões, ocuparam outras regiões, dessas regiões tiveram que migrar para outras regiões, porque era assim que funcionava nos tempos remotos. Essa questão era normal de migração de uma região para outra, em busca de melhores recursos naturais, de melhores vidas, até para a sobrevivência, aquela subsistência daquele povo. Então, a partir daí surgem esses povoados que vão se tornando grandes nações, grandes povos, e com isso a gente pode ver como se evoluiu esse povo a partir dessa premissa, desse prelúdio todo, a ver como é que surgiram esses povos. Se a gente for ver o povo judeu em sua história, o povo judeu foi muito oprimido, muito massacrado por impérios, por outros povos que tentaram lhe ocupar a sua região. E eram pessoas que tinham religiões politeístas. O que seriam essas religiões politeístas? Eles acreditavam em mais de um Deus. Porque no caso do judaísmo, o judaísmo foi a primeira religião monoteísta a existir na humanidade. Aquela religião que acredita que existe só um Deus, que é soberano sobre todas as nações. Então, para essas religiões politeístas que acabaram colonizando aquela região com pessoas que tinham uma crença judaica, aqueles judeus sofreram perseguições, sofreram mortes, porque muitos não se renderam à sua fé. Então, os judeus, desde esse início da história cristã não, no caso da história judaica do Velho Testamento, o cristianismo só vem depois, eles vêm sofrendo muito isso. Foram muito oprimidos por impérios como o Império, os assírios, também pela própria Babilônia, né? Que esses dois impérios eram politeístas. Quando a gente veio a tratar da Babilônia, a Babilônia com o famoso Nabucodonosor, né? Acabou também trazendo todo esse caos e sofrimento para o povo judeu. Então, o povo judeu, em toda a sua descendência, em toda a sua linha histórica, é um povo sofrido. Após isso, os judeus também sofreram ataques da própria Igreja Católica, a Igreja Católica com suas cruzadas, e isso é algo histórico. Eles invadiram Israel, invadiram Jerusalém e outras regiões a qual se estabeleciam os judeus. Então, muitos impérios, muitos grupos, muitos militares, eles trataram o povo judeus que descenderam de Isaac a sofrerem, a se mudarem para outras regiões. As próprias guerras também fizeram isso, né? A Segunda Guerra Mundial foi um grande exemplo disso, o mais recente, que as pessoas mais lembram, onde o povo judeu foi praticamente exterminado, obrigado a ter que sair da sua região em busca de sobrevivência em outras regiões do país, em outras regiões do mundo, que muitos se chamam de diáspora, né? Essa migração em busca de sobrevivência. Eles acabaram se tornando apátridos, né? Perderam a sua pátria, perderam aquele lugar que para eles era de pertencimento, era deles. Então eles acabaram passando por todo esse processo histórico, de acordo com o seu contexto religioso. Aí, quando a gente vem tratar dos árabes, né? Esse povo que hoje ocupa a região da Palestina, que foram descendidos por Ismael, também eles passaram por todos esses mesmos problemas de ocupações, de opressões. Então eles também foram muito, como se diz? Essa opressão também por conta da religião, assim como os judeus foram?
também por questão da própria religião, mas assim se tratando também de uma questão mais também de ocupação territorial, a questão também de cultural, né? A questão cultural, mas muito do que existem as divergências religiosas, mas o próprio os árabes, que muitos árabes praticam a religião muçulmana. Não quer dizer que todos sejam, mas os que praticam a religião muçulmana que faz parte do islamismo, ela se desmembrou, ela é como se fosse uma parte desmembrada do próprio judaísmo. Por quê? Eles acreditam sim em um Deus, que é o mesmo Deus. Só que para eles, o último profeta a ter pisado na terra foi o profeta Maomé. Então já existe essa diferença para eles. Então, se a gente for fazer toda essa linha cronológica, falando um pouco antes, muitos séculos antes, muito do que ele vem falando aqui, a gente traz essa questão de Abraão, que para eles, o pessoal do islamismo, eles descenderam de Abraão. Para eles, já desmembra também dessa própria tribo. Mas só que eles colocam Maomé como o destaque, né? Para nós cristãos, Jesus Cristo, para eles Maomé e para o judaísmo o próprio Deus, né? Como uma divindade. Você traz um ponto aqui interessante, né? Trazendo essa história bem antes de quando Herbert começou nesse viés religioso, que, ou seja, então os povos vai pertencer a uma mesma família, né? Porque são de meio-irmãos, não é isso? Sim. Então, tem essa questão de ser um sangue por parte de um pai, no caso. E que, de certa forma, compartilha de alguns simbolismos originários, de alguns simbolismos que depois, assim, se misturam, são vertentes, né? Diferentes, mas que se originaram de um ponto, um embrião em comum. Isso, né? Era justamente isso. É assim que se formam não somente essas três religiões, que são as maiores hoje no mundo, mas que também formam outras religiões. Que essa é a religião, né? Você buscar se conectar com algo por caminhos diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Ainda contigo, eu quero saber dessa localidade, do território que está em disputa hoje, que esses locais estão situados, né? Tem uma importância religiosa, Israel está ali, tem uma importância religiosa também, o povo palestino está ali. Sim, tem uma grande importância, existe um simbolismo dentro dessas estruturas, daquela terra que para eles é muito sagrada, muito importante, uma das mais, eu não diria mais, porque existem outros espaços, no caso para os muçulmanos, existem outros espaços também, a Meca e outros locais que são mais importantes, mas para eles também é uma região importante para a sua religião, para a preservação daquele espaço, para onde eles também possam habitar aquele espaço e poderem, porque foram parte da história deles. Então, um desses monumentos históricos que hoje ainda existe, está preservado dentro da Jerusalém, é o Domo da Rocha. Então, eu costumo dizer que esse Domo da Rocha não é somente parte dos muçulmanos, mas é um simbolismo, uma estrutura compartilhada por outras religiões, assim como o cristianismo e assim também como o judaísmo. Para o cristianismo e para o judaísmo, aquele mesmo local, aquela mesma estrutura, foi local de sacrifício, onde o Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. É o que aconteceu. Esse mesmo local é um local compartilhado. Mas hoje, com a ocupação dos israelitas, os israelitas tomaram aquela região e impedem que outras religiões e outros povos eles adentrem ali, porque 90% do pessoal que reside naquela terra são pessoas são judeus. Muito bem, deixa eu entrar numa questão aqui política com o Herbert. Como é que funciona o governo hoje desses países, dessas localidades? Israel hoje ele está com o primeiro-ministro, nessa questão lá do primeiro-ministro. A faixa de Gaza, ele pode-se dizer que ele não tem uma espécie de governo. Ele tem essas questões de grupos políticos, todos esses grupos como os Hamas, e tem outros grupos na região da Cisjordânia também. Até porque a faixa de Gaza, se você olhar, ela é extremamente desconectada do resto do mundo.
Então ela depende muito dos suprimentos internacionais, toda essa questão. Até a energia, próprio combustível, própria água, própria luz, vem de Israel. Então ele depende muito de Israel. Muitas dessas regiões, como assentamentos, essas regiões dos palestinos são todas muradas. Então Israel fez todo um muro nessa região. Então, ou seja, lá não tem, como a gente conhece aqui no Brasil, né, uma forma, um sistema de governo, né, um presidente, um primeiro-ministro. Vamos explicar isso para as pessoas terem essa noção do que são, né, esses países, essas localidades. Em 2013 foi assinado um acordo onde a Palestina se tornaria sim um Estado. Inclusive, 139 dos 193 países da ONU reconheceram a Palestina como um Estado. Então, Israel não reconheceu. Então, mas 2/3 desses países da ONU reconheceram. Inclusive, o Brasil é um deles. Inclusive, Lula fez uma declaração agora que não apoia o ataque, mas sim apoia que esteja um Estado palestino, um Estado judeu-Israel. Tem um motivo para Israel não apoiar o Estado? É justamente o medo ali do conflito aumentar, de um ganhar autonomia? Questão de soberania. Até porque, de soberania, até porque após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, a comunidade internacional, deu essa região, parte dessa região, como um Estado de Israel. Israel, não conformado com o acordo, ele decidiu invadir a Cisjordânia e Jerusalém, que para eles é uma região neutra. Mas o que acontece? Para eles quem? Para a própria comunidade internacional. Sim. Eles colocaram ali Jerusalém como uma região neutra. Inclusive é dividida entre a parte oriental e a parte ocidental. Nesse tempo era dividida a Jordânia entre a parte oriental e a ocidental. Inclusive a oriental ficava com a região da Cisjordânia. Aí o que acontece? Para fazer um compartilhamento, que todos se beneficiem, todos saiam bem na história, a própria comunidade decidiu dividir a região em duas, a região do Ocidente e a região do Oriente. Para uma parte ficar para os judeus, os israelitas, e outra parte ficar para os árabes e muçulmanos viverem ali. Só que Israel decidiu não cumprir com aquele acordo e bateu o pé e disse que só queria se fosse a região por completa, fazendo com que aos poucos eles fossem ocupando aquela região, né, de forma forçada, e acabaram expulsando boa parte dos árabes, onde jogaram os árabes para uma faixa territorial próxima ao litoral, que é chamada a faixa de Gaza. Uma faixa super estreita, de praticamente de 40 quilômetros de extensão, onde essas pessoas, alguns consideram hoje ser a maior prisão a céu aberto do mundo. É 40 por 10, não é isso? 40 por 12. 40 por 12, errei por 2. Extremamente pequena. Então essa região foi bem dividida, eu acho. E bem povoada, né? E bem povoada, muito povoada. Acho que é 2 milhões. 2 milhões. Então, nessa questão geopolítica, a gente sabe que de 1940, logo quando eles se tornaram Estado, né, mais ou menos nessa época, para cá, aconteceram muitas alterações geopolíticas, o território de determinado momento aumentou, foi ocupado, mudou. Então, o mapa geopolítico ele foi se alterando no decurso do tempo, onde existia uma ocupação de um povo. Passou a ser de outro. E hoje, se tratando do mapa atual, mais atual que temos, a maior ocupação daquela região ali na Palestina pertence mais ao Estado de Israel do que os próprios árabes. Os árabes hoje estão com uma pequena faixa ali na região da Cisjordânia, ainda tentando se manter ali dentro, e a parte que a gente conhece mais famosa, que é a faixa de Gaza. Inclusive, para estabelecer um acordo entre esses dois é extremamente complicado e delicado. Inclusive, o Brasil quer que a comunidade internacional seja um intermediário entre esses dois e haja um acordo para que os dois fiquem com esse território. Porém, é extremamente complicado, porque Israel quer o território por completo e os palestinos também querem o território por completo. Inclusive, como eu falei, a OLAP, eles falam que o Hamas que devem acabar com Israel, não dividir com Israel. OLAP. É Organização pela Liberdade dos Palestinos. Inclusive, como eu falei, ela virou Estado, reconhecido por 139 países. Então, o objetivo deles é acabar realmente com Israel e não dividir aquele território com Israel. Israel tem a mesma opinião. Então, por isso que tem esse embate e é extremamente complicado e delicado ter um acordo entre os dois.
Deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizar esse primeiro bloco, e aí, inclusive, é controvérsia essa pergunta. Quem descumpriu o acordo tal? Qual a culpa que a ONU tem nessa história? A culpa de Israel? Em questão de acordos não cumpridos? Até então, Israel já estava como Estado ali, acabou quebrando aquele acordo e mesmo assim foi invadir aquela região da Cisjordânia em Jerusalém. Então aí aconteceu um certo estopim para que se gerasse uma certa tensão, um certo conflito. Você concorda com isso? Eu acredito que os dois têm. Os dois quebraram o acordo. Porque se você puxar da criação do Estado de Israel, em 14 de maio, no dia 15, os países árabes invadiram Israel. Então tem toda essa questão. Aí depois, na Guerra dos 6 Dias, já Israel ocupa mais da região do Egito, vai se expandindo, depois retrata, devolve aquela região. Então tem todo esse contexto de período de guerras, porque não houve só essa guerra do dia 14 de maio e a Guerra dos 6 Dias. Também houve outras guerras pós isso, até antes mesmo da região da Jordânia ter um acordo de paz com Israel. Então todo mundo quebrando um acordo. Cria um acordo, quebra. Cria um acordo, quebra. A comunidade... Mas os palestinos também ficaram inconformados, né? Porque eles também queriam uma faixa de terra também proporcional à população, aos interesses deles. Então eles não receberam também de conformidade, acabaram, dentro dessa insatisfação por parte deles, eles acabaram também entrando em conflito direto, né? Intensificando o conflito, porque sempre existiu esse conflito entre eles. Deixa eu acrescentar aqui uma pergunta. Eu disse que era a última, mas na verdade era a penúltima. A última será essa. A comunidade internacional, na opinião de vocês, dava para fazer mais para resolver essa situação? Ou não tem como? Eles estão devendo? Qual a opinião de vocês? A comunidade internacional tem muita autonomia e muito poder sobre, porque existe uma coalizão muito grande com outros países, um poder de diplomacia e de argumentação muito grande ao chegar até esses líderes, até essas pessoas e tentarem entrar num consenso que seja... Não é que vai cessar, eu acredito que não possa haver essa paz que a gente tanto almeja. É muito utópico a gente hoje querer uma paz entre esses dois países, mas para que se reduza esse conflito, eles podiam ter uma maneira mais direta de agir, as relações internacionais, os diplomatas ali, eles têm um poder muito grande. Então, às vezes eu vejo, vendo de fora, acontece muito uma inação por parte deles. Parece que a gente está vendo ali todos os direitos humanos sendo violados e jogados para o alto e eles não fazendo muita coisa a respeito e as coisas acontecendo, né? Pessoas morrendo. Concorda, Herbert? Nessa questão, como eu falei anteriormente, é uma questão muito complicada e delicada de se resolver. Porque, assim como tem países que apoiam os árabes, como Irã, Iraque, Síria, tem países que apoiam Israel, como os Estados Unidos, Alemanha, que declararam apoio, inclusive, já trazendo já uma questão atual. Inclusive, os Estados Unidos está enviando suprimentos, todas essas questões militares para Israel. E tem aqueles países que se tornam neutros, como o Brasil, que apoia tanto Israel, tanto os palestinos, que seriam, sim, um importante país para mediar esse conflito. Porém, para ele mediar esse conflito, toda a comunidade internacional tem que aceitar que ele seja o mediador do conflito. Então, a comunidade internacional não enxerga o Brasil como mediador para esse conflito, que se torna cada vez mais complicado de se mediar. Então, é extremamente difícil de ter uma mediação entre eles dois e precisa sim de um país que seja mais autônomo entre esses países que estão mais à frente da ONU, como Rússia, Estados Unidos, Alemanha. Eles não querem muito essa diplomacia, essa mediação entre os dois, assim como entre outras guerras já na Ucrânia, Rússia, todas essas questões de tensões entre outros países, é extremamente complicado uma diplomacia entre eles. E hoje... Eu sei que a Rússia não é o ideal para acabar com guerra de ninguém, né? Exatamente. E hoje, você se tornar aliado a outro país, não é porque você queira ajudar aquele país a proteger, a você fazer com que aquele país se torne independente, que cresça, você promover a paz. Você não está pensando na paz, no bem-estar social das pessoas. A gente vive num mundo capitalista. Então, todos os países que se aliam tanto ao lado A quanto ao lado B, existem seus interesses próprios. Políticos, econômicos, e eles acabam transformando aqueles países
muitas vezes em manobras, massa de manobras, a qual eles nem percebem que estão se contra-atacando um ao outro, acabam matando um aos outros, mas quem está por trás, as maiores potências, os maiores gigantes... Os apoiadores... como você vê no tempo da Guerra Fria, era exatamente dessa mesma forma. Eles quem mandam no jogo, eles quem controlam, mas é de uma maneira a qual eles ficam escondidos, é aquela cortina de fumaça, né? A gente não vê eles, mas eles estão ali. É a mão invisível dessas superpotências. Deixa eu fazer um breve intervalo comercial e na volta vamos tratar da atualidade, saber como é que esse conflito começou, o motivo e se tem perspectiva para o fim dele. E também tem um assunto super interessante que eu faço questão de tratar nesse programa, que é a diferença de Israel, da Bíblia, de Israel espiritual, para Israel Estado, Israel País. Daqui a pouquinho eu trago esses dois assuntos. Não sai daí, o Farol Político volta já já. A vizinha tá pegando energia aqui de casa. A que nunca devolveu os potes da senhora? A pessoa que rouba pote pra ela roubar energia daqui pra ali é um pulo. Descomplicador. Gato de luz é um perigo. Pode causar acidente, falta de luz. E é crime, né? Todo mundo paga o pato. Ou melhor, o gato. Vou mandar um zap pra Energisa. E se a bruxa descobrir? Descobre não, que é tudo anônimo. Aliás, e essa identidade da senhora aqui falando que a senhora nasceu em 78? Opa. Isso aqui é gato também, mãe. Energisa, ligada na sua energia. Campina Grande completa 159 anos e o governo da Paraíba vem transformando vidas por toda a cidade. Há tempos. São obras marcantes, como o Eixo das Nações, as reformas e novos equipamentos no trauma, o Hospital de Clínicas e o Centro de Atendimento ao Autista. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha filha. Teve o Restaurante Popular, Escritório de Representação e o Centro Integrado de Comando e Controle, que tem convênios assinados para garantir o atendimento em hospitais e entidades filantrópicas. As obras do Arco Metropolitano Leste vão melhorar muito a mobilidade e o novo centro de convenções será um orgulho para Campina. E o governo anuncia agora novas escolas, a Delegacia do Meio Ambiente e da Mulher, a reforma do Amigão e a nova estrada ligando Ligeiro a Galante. É trabalho muito. Por Campina Grande, sempre. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O Farol Político está no ar, ao vivo aqui pela tela da sua TV Sol. Deixa eu agradecer mais uma vez pelo carinho da sua audiência e você que está me assistindo pelas redes sociais. O meu recado é para você. Primeiro, compartilha a nossa transmissão, seja no Facebook ou lá no YouTube. E o mais importante de tudo, deixa o seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião sobre essa temática que estamos tratando de forma especial no programa de hoje. Quero saber a sua opinião. Você concorda com o Rafael? Você concorda com o Herbert? Você discorda dos dois? Você tem algo a acrescentar? Isso é importante também. Algo a acrescentar em relação a isso? Faz a sua pergunta também, caso tenha alguma dúvida. O programa de hoje está recebendo aqui Herbert Henrique, internacionalista, Rafael Pinheiro, jornalista, especialista em ciência política, e tratando desse conflito que está acontecendo, é de conhecimento de todos, um assunto que inclusive desperta muitas curiosidades nas redes sociais. Hoje, Herbert, eu estava pesquisando algumas coisas, né, dando aquele famoso Google, interessante, um assunto muito buscado em relação a esse conflito é o que é faixa da Gaza. Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Muita gente sem...
Porque o nome é estranho, né? Pra gente não souber. É essa questão da faixa, né? E eu tava, o que é faixa de Gaza? Pessoal, o que é Gaza? Muita gente que desconhece, então é uma pesquisa que cresceu depois desse conflito agora recente que começou no fim de semana. Já explicamos hoje aqui, tiramos com certeza a dúvida de muita gente que não foi lá no Google, que não sabia ainda, e nós já explicamos isso perfeitamente. Vamos entrar agora nesse assunto. Eu vou começar com Herbert, depois Rafael vai entrar também. Como foi que começou esse conflito do fim de semana? Tem um motivo? Explica pra gente as informações que já se tem. Bom, esse conflito, como a gente falou, vem de histórico, mas do ataque em si, pode-se dizer que os Hamas... Deixa eu me corrigir aqui, porque quando eu convidei ele, Rafael, eu disse assim, ei, vamos falar sobre a guerra de Israel? Aí ele disse, não, vamos falar sobre a guerra, né? Aí ele disse, em Israel, aí eu senti a nomenclatura, eu disse, ataque, conflito, sei lá, tanto faz. Tanto faz, pessoa morrendo, a tragédia acontecendo. Então, é interessante explicar até isso, né? Não é uma guerra. Né? Não é uma guerra propriamente dita. Até pode ser que já é uma guerra porque Israel declarou guerra a eles, né? Isso, é porque tem uma questão de declarar uma questão técnica, né? Então, assim, propriamente dita, não é uma guerra e tal. Né? Toda essa questão. Vem essa questão histórica, como a gente explicou no bloco anterior, e daí pode-se dizer que, assim, que a agulha que estourou o balão, dias antes do sábado, o Israel acabou matando um dos líderes da região da faixa de Gaza, né, do Hamas, e eles já se preparavam para um ataque em Israel. Eles já tinham preparado um ataque em Israel e todo esse tempo sempre tinha ataques, bombardeios, toda essa questão. Isso antes dessa questão de Israel ter matado... Sim, sempre tem um apoio estratégico, um estudo estratégico de região. E antes disso mesmo, sempre tem esses ataques. Vai lá, solta uma bomba, bombardeia uma cidade, bombardeia outra, um conflito ali, um ataque ali. Porém, esse ataque foi de proporção maior, que inclusive alguns estudiosos da região de estudos estratégicos e geopolítica afirmam que foi sim um defeito da inteligência de Israel não ter percebido que eles estavam prestes a ser atacados. Porque foi um ataque de proporção gigantesca. Você ser bombardeado, você ser atacado por uma região terrestre também, a inteligência do país falhou. Para alguns estudiosos, a inteligência dele falhou em não perceber esse ataque. E para Israel, isso é muito cobrado porque o país é muito tecnológico nessa questão da prevenção desses ataques. Tem um sistema lá antimíssil que só tem lá, né? Assim, estou até exemplificando essa questão do sistema antimíssil que só tem lá, para provar que existe toda uma tecnologia, todo um trabalho de inteligência para evitar esses ataques contra Israel, né? Exatamente. É uma região militarmente bem armada. Até porque eles têm bombas nucleares também, mísseis antiaéreos também, como você falou. Por conta disso mesmo, todos os tempos ele está sendo bombardeado ali, todos os tempos. A região dos palestinos está sendo sempre bombardeada. Então, esse conflito vai ali, solta uma bomba, vai ali, tem um ataque, vai ali, tem sempre esse conflito. Mas de proporção gigantesca, foi a partir de sábado. Israel não percebeu esse ataque. O Egito percebeu que Israel ia ser atacado, de acordo com os governantes, os políticos do Egito. Passou para Israel que eles estavam prestes a ser atacados e, de acordo com eles não perceberam, não deram muita bola para essa mensagem. E os israelitas falam que não recebeu nenhuma mensagem falando que ia ser atacado. E sua inteligência também não falhou, essa questão de espionagem, toda essa questão não percebeu que eles iam ser atacados. Então, a partir do sábado já começou esses bombardeios, ataque terrestre, os palestinos derrubando esses muros ao redor da faixa de Gaza para poder invadir em meios terrestres também. Por isso que teve esse sequestro de pessoas, de judeus. Isso tudo indica que eles estão fazendo esses sequestros de pessoas judeias para logo após fazer eles como moeda de troca. Essa questão de moeda de troca para ter uma negociação mais favorável, entre aspas, para eles. Quer acrescentar alguma coisa? Não, a gente meio que jogou um questionamento, se o que realmente está acontecendo é guerra. Muitos especialistas dizem que algo tão desproporcional, de um lado temos o Estado de Israel como um dos estados militares com poder bélico, um dos maiores do planeta, também no segmento estratégico, e do outro lado nós temos os palestinos isolados em uma região pequena,
de certa forma, contra-atacando, outras pessoas podem dizer que eles estão ali se defendendo, de uma maneira tão desproporcional que alguns acabam entendendo como uma retaliação, uma opressão para essas pessoas que já vivem naquela faixa de território tão pequena. Então, ainda não se consideram uma guerra, esse embate, porque não é um embate igual, é um embate totalmente desigual, quando a gente se trata de uma grande potência, como uma das maiores, e um povo que está isolado em uma determinada região. Rafael, em relação às consequências dessa guerra, né, aí você já vai explicar essa questão do Estado e das pessoas. Porque eu acredito que a população dessas localidades são pessoas comuns, como a gente, né, que tem sua vida, o seu trabalho, a sua religião, a sua família. E deve ter muita gente que não está nem aí para essa guerra, que não queria que isso estivesse acontecendo. Então, tudo nessa vida tem uns cabeças, né? É a consequência de vivermos em sociedade, né? A gente responder pelo um Estado que comanda, que formulam leis, regras. Então, para eles, naquela cultura, naquela região que é institucionalizada, regras, obrigações civis ou não, para aquelas pessoas, faz com que muitas dessas pessoas acabem sofrendo em detrimento de governantes, né? Governantes, ou até mesmo de um grupo terrorista que tende a propagar, né, o terror e destruição, a se alastrar o caos, porque eu costumo ver na perspectiva que desse conflito, que não é guerra ainda, existem 3 lados. O lado de Israel, o lado do povo palestino e o lado que é principalmente ao lado do terror. O objetivo deles é apenas propagar o terror. Então, algumas pessoas acham que o Hamas é ligado ao povo palestino, mas não. O Hamas é algo mais isolado, o que eles fazem? Controlar o pessoal da Palestina. É o controle forçado daquele povo. Então, um povo que já não tem estruturas sociais de forma alguma de existirem, eles ainda são controlados por um grupo terrorista que usam eles como muro, coluna de proteção. O famoso bucha de canhão, bucha de canhão. Então, acaba que quem sofrem são os civis, de todo esse embate. Quem são as pessoas que mais sofrem são os civis, e nem esses civis que a gente tem que saber separar a questão bem corretamente a pessoa civil, o povo e o Estado, para não haver confusão dentro a religião e a gente misturar o cidadão. Então a gente tem que saber separar o que acontece, porque muitas pessoas podem atacar ou ser a favor de Israel, mas temos que também saber separar o Israel enquanto um povo institucionalizado como Estado e o Israel enquanto religiosos. Então existe essa diferença, que a gente tem que saber colocar cada um no seu lugar para poder entender até melhor o conflito e ele ficar mais claro para nós. Bem, aproveitando aí esse teu gancho, né? Porque tem a questão étnica e a questão religiosa dessas localidades, né? Existem algumas confusões nos termos que algumas pessoas não conseguem assimilar. Às vezes são termos usados erroneamente, porque existem tanto as características étnicas, as nomenclaturas étnicas, como as nomenclaturas e características também religiosas. Então, quando a gente se trata, por exemplo, dos muçulmanos, os muçulmanos são praticantes de uma religião chamada islamismo, e essa religião do islamismo, ela hoje é considerada uma das maiores no mundo, se não a segunda. Então, os árabes que moram naquela região, muitos deles são praticantes ou não dessa religião. Muitos deles são muçulmanos ou não, que vivem numa região da Palestina. Então, a gente tem que saber os termos para a gente também saber como colocá-los dentro de uma informação, para não ficar uma coisa muito confusa. Essas localidades têm religião diferente? Por exemplo, em Israel, tem pessoas que não são judias, na faixa de Gaza, ali naquela região, tem pessoas que não são muçulmanas, tem outras religiões ou não? Lá não existe essa liberdade. Nós vivemos aqui num Estado laico, lá não existe esse mesmo Estado laico. Então, lá no território de Jerusalém, praticamente 90% dos praticantes da religião são praticantes da religião do judaísmo.
Então, não existe tanta abertura para outras religiões. E por ambas as partes existe essa questão de apartheid, que eles chamam, essa separação, de cada um querer se isolar dentro do seu território e não comungar do que a gente vem falando agora na questão global. A gente viver nesse globalismo, a gente viver nessa questão de misturas culturais de diferentes povos. A gente pode dizer que no Brasil nós temos, apesar de todos os problemas que todo mundo já sabe, que a gente reclama tanto aqui no Brasil, a gente temos uma liberdade para professarmos nossa fé de maneira mais livre. A gente pode transitar sendo quem nós somos na questão religiosa, sem sofrermos tanto ataques e retaliações como em outros países. Por mais que tenha ainda a ignorância, o preconceito, infelizmente, um outro caso criminoso, até de violência, né, de atrapalhar o momento do culto ali, mas nossa realidade é bem distante dessas, né? Eu já ia até dizer, e vou dizer, graças a Deus, já aproveitando aqui do nosso Estado laico, né? Dando graças a Deus, por isso de todo mundo professar a religião que assim achar mais pertinente. Em relação às consequências, Herbert, e a gente tocou aqui no nosso Brasil, inclusive com consequências para brasileiros, né? E aí, além de você comentar essa situação, brasileiras vítimas, mortos, infelizmente, nesse conflito, tem informação do que brasileiro geralmente costuma fazer, que eu vi que tinha até brasileiro lá na faixa de Gaza, né? Vão em busca de quê, por amor de Deus, por ali? Essa região de Israel, ela é, como a gente falou, é uma região muito importante, sagrada, é uma região de religião. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas cristãs vão a essa região, questão de Jerusalém, Nazaré, vai muito para turismo. Tem pessoas que vão morar também lá, tentar ganhar a vida, como se fala, em todas as regiões do mundo, né? Existe brasileiro em todo lugar do mundo. Assim, brasileiro é bicho atrevido, né? Porque eu vi que faleceu uma vítima brasileira que morava lá na faixa de Gaza. Eu digo, meu Deus, o que é que essa pessoa foi buscar ali? Inclusive, o jovem morava lá, né? E um dos sonhos deles era ser DJ, inclusive ele acabou sendo morto numa rave, em uma festa de música eletrônica. Era aquele que tinha uma tatuagem assim no peito, isso, era com os dedos o dedo de assim. Deus. Isso, era o dedo de Deus ali? O dedo de Deus. Não sabia. Aquela é um... Eu tô aprendendo tanta coisa desse programa hoje, eu tô gostando. É de uma pintura de Michelangelo, que é a retratação de Deus e Adão. Então é uma tatuagem cristã também, aquela pintura. Então... Tem muitos brasileiros nessa região, turistas, seja eles também pessoas que estão vivendo por lá. Então, o governo brasileiro já está, sim, fazendo a repatriação desses brasileiros, já enviou, já saiu de lá 2 aviões, já decolou 2 aviões de Israel em direção ao Brasil e já tem um 3º avião em direção a Israel para trazer esses brasileiros. É uma questão muito complicada, trazer esses brasileiros para cá, por conta que o espaço aéreo de lá é muito difícil. Então tem que uma cidade só, uma cidade litorânea, para esse avião poder decolar de volta para o Brasil. Então vamos dizer que tem um brasileiro que está vivendo numa cidade muito distante dessa cidade. Então ele tem que se deslocar até essa cidade para poder voltar ao Brasil. Então é uma logística um pouco complicada, porque o avião brasileiro, o KC, não pode ir em todas as cidades, pode-se dizer assim, ou outras cidades que têm aeroportos, por conta já dessa questão do espaço aéreo. Então, mas daqui para sábado, já são 5 voos daqui para sábado para trazer esses brasileiros de volta ao Brasil. Alguns, hoje mesmo já foi postada, já está em todas as redes sociais, o avião já, a foto dos brasileiros dentro desse avião, fazendo retorno para o Brasil já. Então, o governo brasileiro teve essa iniciativa, assim como fez na Ucrânia, assim como fez no tempo do coronavírus, em trazer esses brasileiros de volta ao Brasil. Então não é só fazer a segurança do brasileiro dentro do nosso território, é fazer a segurança do brasileiro fora do nosso território também. Onde quer que esteja. E aí quando eu falo assim, né, o que é que esses brasileiros estavam fazendo lá, nem fala de maneira pejorativa. As pessoas vão para onde quer, né, e independente disso, às vezes vai por uma questão de fé, um turismo religioso. Eu falo mais no sentido de curiosidade mesmo, né? Saber o que essas pessoas buscavam ali. Mas aí, obviamente, que principalmente em Israel, a gente compreende que tem essa questão do turismo religioso, que me desperta a curiosidade das pessoas morando lá, né?
Mas aí, de repente, tem uma oportunidade de emprego, um trabalho específico, que há uma demanda lá. Eu vi, inclusive, que na faixa de Gaza ali, é uma demanda grande ali por serviços braçais, porque o emprego lá é informal, né? Não tem uma formalidade, enfim. Para a gente finalizar, estamos chegando no tempo final do nosso programa, eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco a ser feita nesse momento e que é importante para a gente compreender, né? Israel espiritual, ou seja, Israel lá da Bíblia, muita gente nas redes sociais postando a bandeirinha, orem por Israel. E o foco muito em Israel. Muito Israel, às vezes também a pessoa não tem aquela sensibilidade de saber que tem palestinos morrendo, que eram pessoas crianças palestinas, criança que não tem nada a ver com a situação, né? Eu falo isso também de Israel. Eu estava até conversando com um rapaz aqui da nossa produção, até num tom crítico, né? Muita gente publicando, orem por Israel, enquanto as pessoas não oram nem pelos seus familiares, não oram nem pelas suas casas, não fazem uma reza nem na igreja. Se a gente refletir para assim, faz quanto tempo que você pegou um texto ali para quem é católico, sim, e rezou, quanto tempo você leu a Bíblia? Aí acontece essa tragédia, até por uma questão de modismo, todo mundo bota uma bandeirinha do país, ore por fulano de tal, e nunca abriram um livro de história. Exatamente. Aí eu quero saber a diferença dessa Israel espiritual, Israel da Bíblia, para Israel Estado, né? O Israel político falando, politicamente falando. Tem diferença? Trazendo mais uma vez aquela linha temporal, a gente sabe que esse povo de Israel lá atrás, né, era chamado do povo hebreu, né? O povo que é eleito, povo escolhido, e Deus prometeu aquele território ali na época que seriam deles. Só que existem várias interpretações, alguns entendem que existe aquela estrutura material de ser aquele espaço ali, mas a gente entende que com o passar da história, o povo de Deus, o judaísmo, o cristianismo, acabaram crescendo a vertente no mundo inteiro. Então, o povo eleito está hoje, faz parte do mundo inteiro. Então, hoje, se a gente levar para uma questão de que essa Israel, ela é muito mais espiritual e que o povo eleito é o povo que professa sua fé, o pessoal que acredita naquilo, que crê naquilo, que defende sua crença, mas também que não leve a sua crença, independente de qualquer religião que seja, a oprimir, a excluir, a matar, porque religião nenhuma ensina isso, mas dentro de toda religião que a gente conhece existem os pontos extremos das religiões, os fanatismos de cada religião. Então que a gente não olhe apenas o Israel, porque existe nomenclatura de Israel como o Israel bíblico, porque esse Israel não existe mais. O Israel bíblico não existe mais nesse sentido de estar ali, naquele estado, porque com o passar do tempo, o decurso do tempo, existem outras vontades, hoje existem outras vontades, outras cabeças. Então pode existir também um interesse de cunho religioso, mas que hoje, por a gente viver no mundo capitalista, existem muitos outros interesses, até porque aquela região possa não haver tantos recursos naturais, mas existe também interesses de recursos naturais, de interesses econômicos. Então a gente tem que entender também que a gente não pode utilizar da nossa fé o desejar o bem ao outro de forma seletiva, ter a empatia seletiva, que foi até a reflexão que eu trouxe ontem. A gente não pode ter essa empatia de dizer que a gente só pode orar pelo povo de Israel, desejar o bem do povo de Israel, enquanto também do outro lado, dentro de uma prisão, de extermínio, existe o pessoal na faixa de Gaza também que morre, que sofre, a gente não pode orar também por essas pessoas. Então, quando a gente se trata de você, não sei se já pode responder essa pergunta que você fez no início. Pode. De quem é o vilão nessa história toda. O vilão nessa história toda é os interesses próprios. O vilão nessa história toda que a gente pode trazer são os governantes que estão em busca não do bem da população, que a população perceba que eles não querem a promoção da paz, do bem-estar da população, mas de interesses próprios, que dentro dessa história não existe só um lado, existem vários lados e vários interesses, então a gente não pode colocar como essa guerra entre aspas, como a batalha do bem contra o mal, porque não existe vilões e mocinhos, existem seres humanos que são compostos dessas nuances, né? De pessoas que erram, de pessoas que sofrem. Então a gente de levar, que é o que a gente está aqui
essa reflexão. A gente não está aqui como especialista e nem o sabe tudo, a gente trouxe aqui esse embate, esse confronto de ideias, que outras pessoas do outro lado da tela podem ter ideias divergentes e está tudo bem, mas o bom é que a gente vive hoje aqui numa democracia e no Estado laico a gente pode professar a nossa fé e ter o direito de vir, e é o que a gente deseja, não somente eu, mas todo mundo aqui também deseja, que as pessoas de lá também possam ter esses mesmos direitos e esses direitos humanos que são negados. Herbert, para finalizar a sua parte também, aquela pergunta do começo, né? Tem um vilão e tem um mocinho nessa história? Ou você concorda com o Rafael? Numa guerra, eu costumo dizer que numa guerra nunca tem vilão, nunca tem vítima. Todos ali têm seus problemas, todos são vítimas, todos são vilões, e principalmente os governantes. Por quê? Os governantes não vão para o campo de batalha. Quem vai é o cidadão de bem, é um trabalhador, é o militar que está ali. Não, nem conhece quem é que está do outro lado, mas ali nem se odeiam, nunca se falaram, mas estão ali, um matando o outro por interesses, e quem iniciou, pode-se dizer assim, quem iniciou esse conflito está por trás. Então, num conflito armado, a história é contada porque ganhou. Sempre a história bem contada é porque ganhou. Nunca uma pessoa que ganhou fez atrocidade. Se você já perceber, estudar, nenhum vencedor fez atrocidades, mas na verdade todos fizeram. Em uma guerra ninguém segue à risca os direitos humanos 100%. Não vá dizer que eu iniciei um conflito ou alguém me atacou e eu estou seguindo todos os direitos humanos, porque não está seguindo. Então pode-se dizer que todos são vilões e também todos são vítimas nessa situação, em todos os conflitos, seja na Ucrânia, seja em conflitos internos, seja em conflitos externos. Então, em um conflito armado não existe vilão, não existe mocinho, toda a história é contada sempre por aristocratas. Muito bem, e assim nós finalizamos mais uma edição do seu Farol Político. Agradecer aos meninos aí pela participação, por ter aceito o nosso convite e ter dado essa aula pra gente aqui. Eu particularmente aprendi muita coisa, viu, com vocês. Obrigado. Agradecer a você de casa também pela sua audiência. Sempre um prazer poder contar com sua companhia toda noite de quarta-feira aqui na TV Sol. Farol Político volta semana que vem. Um excelente feriado a todos. E aí, justamente quem vai prolongar também o fim de semana, mais ainda. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja. E o desejo é um só, né? De paz, não só para a gente, mas para todo o mundo. Boa noite. E até a próxima. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. A vizinha tá pegando energia aqui de casa. A que nunca devolveu os potes da senhora? A pessoa que rouba pote pra ela roubar energia daqui pra ali é um pulo. Descomplicador. Gato de luz é um perigo. Pode causar acidente, falta de luz. E é crime, né? Todo mundo paga o pato. Ou melhor, o gato. Vou mandar um zap pra Energisa. E se a bruxa descobrir? Descobre não, que é tudo anônimo. Aliás, e essa identidade da senhora aqui falando que só nasceu em 78? Opa. Isso aqui é gato também, mãe. Energisa, ligada na sua energia. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale, aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Campina Grande completa 159 anos e o governo da Paraíba vem transformando vidas por toda a cidade. Há tempos. São obras marcantes, como o Eixo das Nações, as reformas e novos equipamentos no trauma, o Hospital de Clínicas e o Centro de Atendimento ao Autista. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha filha. Teve o Restaurante Popular, Escritório de Representação e o Centro Integrado de Comando e Controle, que tem convênios assinados para garantir o atendimento em hospitais e entidades filantrópicas. As obras do Arco Metropolitano Leste vão melhorar muito a mobilidade e o novo centro de convenções será um orgulho para Campina. E o governo anuncia agora novas escolas, a Delegacia do Meio Ambiente e da Mulher, a reforma do Amigão e a nova estrada ligando Ligeiro a Galante. É trabalho muito. Por Campina Grande, sempre. Governo da Paraíba.
Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.